Fernando, né? Estou trabalhando na Greencare já faz pouco mais de 2 anos, como gerente contábil, né? E também agora supervisionando também a parte de sistema da empresa, parte de sistemas da empresa. Venho também assim trabalhando com SAP Business One desde 2019, né? Numa outra empresa, então foi aí que eu conheci também a diretoria da equipe. Então foi nesse contexto que eu conheci vocês. Bom, de forma geral, eu sou o contador da empresa, né? Então o contador recebe todas as informações. Eu sou o cara chato, mas sou o cara bonzinho porque mexo no sistema. É mais ou menos isso. Só para dar esse contexto geral, assim, eu cheguei na empresa em 2022, né? Final de 2022. A gente chegou, não tinha nem contabilidade interna, então o meu foco como contador da empresa, né? Mais tarde eu vim ser aí o representante aí do SAP, mas o meu foco total era internalizar a contabilidade. E não tinha uma contabilidade na empresa, então a gente estruturou o time, estruturamos toda a equipe, tudo. E com isso veio os desafios. Nós precisamos de um sistema que faça a contabilidade, que apure os impostos, que faça as declarações. E quando a gente olhou para o sistema estava tudo. Ih, agora eu perdi até a palavra agora. Bagunçado, bagunçado. Mas com olhando para o sistema, aí eu tive que o quê? Falar assim, peraí, eu preciso de um suporte para esse sistema, né? O suporte que nós tínhamos atualmente não estava dando conta, né? E a parte de tecnologia interna da empresa também não estava dando conta. Então, o cenário anterior a essa contratação da equipe, né, era um cenário de turbulência, né? Então, nós precisávamos validar o sistema, porque somos regulados pela Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e eles fazem toda a auditoria, toda a fiscalização. Então, eles precisavam o quê? De validar toda a parte sistêmica para poder falar, não, agora o seu sistema está validado, você pode fazer as suas vendas, né, e não vão ter problema nenhum. Então, o cenário que a gente apresentou para eles não era desse validado, né? Não era um cenário validado. É um cenário bagunçado, complicado no sentido do sistema. Faltava estruturação sistêmica para a gente internalizar a contabilidade, faltava validação do sistema para poder vender os nossos produtos, porque se a Anvisa bate na porta, nós somos pegos na fiscalização e os nossos produtos não podem ser vendidos. Então, faltavam tudo isso. Fora os relatórios, né, gerenciais, tudo, que eram todos planilhados. Esse era um contexto da empresa. Nós precisávamos realmente assim validar o sistema, né? Esse foi o maior desafio. Se fosse numerar, colocaria esse como maior desafio, porque antes da equipe chegar, esse projeto estava em andamento, né? Esse projeto estava em andamento e nós precisamos validar o sistema, validar para a Anvisa, para a auditoria externa. Então, faltava inserir travas no sistema, faltava relatórios, faltava processos, né, etapas de validação, etapas de aprovações dentro do sistema. Isso não tinha no sistema de forma usual. Então, por exemplo, nós trabalhamos com lotes, né, lotes de produtos com lotes, datas de validades, tudo, e nós precisávamos o quê? Assegurar que lotes vencidos não poderiam ser vendidos. E no contexto que nós estávamos, qualquer um poderia pegar aquele lote vencido e vender. Então, nós criávamos isso daí, então esse foi um ponto importante, né, de problema que vocês encontraram quando chegaram aqui, né, validar esse sistema. Então, esse número 1. Aí depois a gente segue para os demais, né, que é a parte gerencial, a parte de internalização da contabilidade, que isso foi também essencial, né? Mas o mais importante naquele momento foi o cenário de validação sistêmica. Então, nós precisávamos entregar para o nosso departamento regulatório de qualidade um sistema que atendesse às necessidades deles e também trouxesse também essa segurança,
né, de ser auditado, ser fiscalizado e não tomar nenhum tipo de infração. Então, dentro da indústria farmacêutica, nós precisávamos disso. Nosso produto é um produto delicado, né? Nós trabalhamos com produtos farmacêuticos à base de cannabis. Então, são regulados pela Anvisa, a gente precisa ter tudo mapeado, tudo certinho para não ter problemas com fiscalização e também ser aceito no mercado, né? Eu acho que o destaque, eu sempre comento e falo isso, né, que é a proximidade, né, a proximidade, porque nós trabalhávamos num cenário que não tinha ninguém próximo e quando tinha essa proximidade, não parece que cada um falava uma língua diferente, né? Então, a proximidade eu acho que é o destaque da consultoria, né? Do que eu tenho trabalhado com vocês, assim, essa proximidade faz toda a diferença para mim. Às vezes a gente pode não resolver o problema de forma rápida, mas tendo a proximidade, você volta, resolve. Não, vou retomar esse ponto porque não ficou bem entendível o que nós queríamos repassar para vocês e vocês operarem, operacionalizarem, né, dentro do sistema. Então, assim, essa proximidade para mim foi essencial. A Green Care, ela precisava de uma consultoria que estivesse mais próxima. E foi esse o diferencial, desde o início. Ah, não, quais são suas dores, quais são os problemas que a gente precisa resolver, né? Então, apresentamos as dores. Ah, não, isso eu não consigo, aquilo eu não consigo, mas isso aqui a gente pode melhorar. Então, foi no diálogo, na proximidade, que fez toda a diferença. Esse eu acho que é o ponto de destaque. Assim, a gente teve algumas melhorias, né, implantadas, né, no decorrer da consultoria toda, né? Frisando algumas, né, eu acho que uma das principais aqui melhorias foi deixar de ter uma integração com o nosso CRM. A gente tinha um CRM externo, né, um outro parceiro. Então, além de redução de custo também, porque se pagam o sistema SAP, você paga um terceiro e aí você deixa de ter esse terceiro, só tem o SAP, né? Tivemos que contratar algumas licenças, sim, porque o time de saque foi para dentro do SAP, que não estavam, né? Mas a gente deixou de ter os impactos também de integração, que tinham muitos erros de integração, além de consumir a base do servidor. Então, deixei um consultor louco, né? Deixei ele louco. Que ele teve que montar um CRM dentro do SAP com o mesmo layout do sistema do parceiro, né? Do terceiro. Então, foram criados campos, foram validados, então são relatórios que a gente foi colocando, inserindo também, que não tinham também. Então, esse foi um dos maiores impactos. Então, aqui você reduziu também o tempo, né? Otimizou o tempo também, porque foi para dentro do SAP. A melhoria na questão do CRM, né, não ter esse CRM terceirizado aqui, agora ter todo mundo está dentro do SAP, todo mundo fala uma mesma língua, né? Então, o número de pedido é o mesmo número de pedido que fatura, né? A gente não tinha isso, né? Você tinha que colocar manualmente. Então, tinham diversos erros aí nesse processo. O que nós tivemos assim também, assim, na questão de relatórios também, né? Relatórios eu acho que é muito importante para a empresa. O SAP, assim, tem alguns relatórios e demonstrativos que não são usuáveis, né? Então, se você olhar a carinha dele, uma pessoa que não entende de sistema ou não entende, que não está dentro do processo sistêmico ali, olha para o recibo, para o pedido de venda, por exemplo, e não agrada muito os olhos. Mas a gente, através de uma outra ferramenta do SAP, né, que é o Cristo, isso, né? Cristo, foi desenvolvido aí o recibo, pedido de venda, então isso está sendo disponibilizado para todas as áreas. A gente consegue acionar o nosso armazém através daquele pedido de venda. Então, além da otimização, da integração, dessa redução de custos, né, do CRM, também tiveram questões de relatórios também. Então, assim, precisou de um relatório, aciona a equipe e já tenho aquele relatório
não full time, mas em algumas horas, alguns dias, enfim, eu consigo ter aquela resposta, aquele retorno dos relatórios. Mas isso a gente não tinha. Então, assim, desenvolver consulta, desenvolver relatórios, isso é muito importante e tem um valor muito grande para a direção, para a administração da empresa. O sistema, né, ele foi decidido pela direção, né, por fins que nós comentamos, por fins regulatórios, de qualidade, né, auditoria, fiscalização. Então, o sistema foi decidido por eles. Né? O que nós precisávamos, né, eram de pessoas também integradas. Então, assim, dentro do nosso time, todo mundo dava suporte ali. Então, a gente começou a direcionar as pessoas, ó, vamos cada um fazer o suporte, porque a gente precisa. Só que esse suporte, a pessoa que acabou de aprender a manusear o sistema SAP, não consegue dar um suporte, redefinir senha, enfim, ou, por que eu não estou conseguindo fazer esse lançamento contábil, ou por que eu não estou conseguindo fazer esse lançamento de entrada no sistema. Então, a consultoria fez esse papel, né? Então, a gente sempre, não, tira suas dúvidas, vamos aplicar treinamento. Então, assim, qual foram os impactos, né? Todo mundo sabe mexer um pouco no sistema. Então, ninguém fica dependente também, né? Dependente de uma consultoria. Para nós, assim, tem muito valor, porque ficar dependente de terceiros é um tempo muito grande de resposta. Então, fazer com que as nossas atividades tenham um fluxo normal ali, que não ficar parando, parou aqui um dia inteiro, não vai faturar porque precisa acionar, abrir um chamado e... Não, a gente consegue resolver alguns pontos internamente. Então, a nossa integração de time, apesar de ser pequeno time, né, nós conseguimos desenvolver isso com treinamentos. Então, os treinamentos que a consultoria dá, os treinamentos que a equipe dá para nós, resolvem... não consegui resolver, por que eu não estou conseguindo resolver isso daqui? A próxima vez, a gente já não pergunta mais, porque já sabe o caminho das pedras. Né? É isso. Bom, sim, eu acho que todos esses resultados que eu apresentei, né, eu diria que sim, eu recomendaria a equipe. O sistema SAP, como eu disse, ele é meio quadradinho, não é redondo. Precisa de alguém, uma consultoria, precisa de um parceiro para apoiar. Ele vem com a estrutura dele, mapeamento de plano de contas, né? Toda a estrutura vem, mas precisa de uma consultoria. Assim, a Keep em si, né? Ela traz tudo isso que a gente falou, né? A proximidade, ela traz essa disponibilidade de treinamento das equipes, então desenvolvimento também, né? Nós desenvolvemos algumas ferramentas, alguns add-ons direcionados, né? Então, toda vez que a gente precisa de algo diferente, a resposta não é não. A resposta é vamos consultar, vamos analisar e depois retorna, né? Se é possível ou não. Às vezes as perguntas, às vezes o cenário é meio queremos, sei lá, virar uma outra empresa, né? Mudar totalmente, mas não. Mesmo assim, a gente consegue ver em vocês que assim vocês procuram entender o caso a caso. Então, acho que essa ideia, assim, de direcionar vocês, de indicar vocês, né, para uma outra empresa, é nesse sentido. Que vocês não vão falar não para as pessoas, vocês vão lá, vão sentar, vamos ver como que a gente pode atender. Então, acho que é essa a ideia. Já estamos já há 2 anos, né, eu acho que com a equipe, né? E então, assim, são momentos de melhoria, né? São momentos que cada vez mais a gente vai melhorando. Nós vamos entrar numa fase de lançar novos produtos. Então, vai precisar muito da parceria. Tudo cai no sistema, tudo cai dentro do sistema e tem que ser desenvolvido dentro do sistema. Então, criar novas dimensões, criar novos relatórios, ter novas soluções, isso vai sempre acontecer. Né? Então,
o cenário atual é de melhorias. Então, a gente vai desenvolver novos relatórios, quem sabe conseguir novas parcerias no desenvolvimento, de suporte também, que isso sempre é bom, né? Sempre ter um suporte na hora que precisa, né?